Eles estão começando a mexer com o multiverso e se deixarmos, eles vão tomar tudo o que construímos. Todo mundo achou que o Immortus estava falando dos Vingadores ou do Homem-Formiga na época, mas não, ele estava falando da AVT, mais especificamente desse momento aqui. Eu acho que as duas cenas pós-créditos de Quantumania estão diretamente conectadas com esse momento especificamente da série do Loki. Realidades sendo podadas e o multiverso que os Kangs do Conselho construíram começando a desmoronar. O segundo episódio da segunda temporada de Loki acabou dando a sensação de que sobraram poucas realidades no multiverso, mas se você prestar atenção no monitor, vai ver que não é bem assim. Ali no final do episódio aparece escrita a frase 802 ativas, o que indica que sobraram 802 realidades que não foram podadas. Enfim, a própria General Dox fala durante a batalha final que a missão estava comprometida e os analistas da AVT reparam que eles podaram 30% das realidades que existiam. Então, de toda forma, ainda sobraram muitas realidades. Como eu falei na minha análise do episódio anterior, eu imaginava que o Obi não ia conseguir resolver o problema do Temporal Loom e por causa disso o Loki e o Mobius iam atrás do Victor Timely, justamente pro Victor Timely resolver esse problema. Esse episódio comprova que não é o Ouroboros quem vai resolver a parada. No episódio passado, a General Dox falou que os Timekeepers não eram reais, mas os avisos deles eram. Aliás, só um comentário rápido, eu acho que o nome dela foi retirado de um personagem dos quadrinhos chamado Mr. Paradox, um juiz da AVT responsável pelo julgamento da Mulher Hulk e que é, na verdade, um clone do Mobius. Enfim, voltando ao que interessa, depois de toda aquela conversa do primeiro episódio, eu acho que alguém tem que ter ordenado que ela podasse todas as linhas do tempo. Alguém tem que ter alertado ela sobre os perigos das ramificações. Eu imagino que pode ter sido a Ravonna ou a Senhorita Minutos. O Temporal Loom estava sobrecarregado por conta das ramificações das linhas do tempo. O Obi estava nervoso porque todo mundo ia morrer e para resolver a parada ele precisava da aura temporal de aquele que permanece. Mas aquele que permanece está morto. Podando tudo, a sobrecarga no sistema desaparece em teoria pelo menos por um tempo. Eu digo por um tempo porque as ramificações inevitavelmente vão voltar a se formar. Se a AVT não continuar podando tudo, vai tudo voltar como estava. Então ali a General Dox ganhou tempo até o Loki e o Mobius irem atrás do Victor Timely, o criador da AVT, para ele consertar o Temporal Loom, como eu falei no vídeo sobre o primeiro episódio. E agora que o Casey encontrou a assinatura do Tempad da Ravonna Renslayer, é aí que eles vão atrás dela e vão acabar encontrando ela, o Victor Timely e a Senhorita Minutos na Feira de Chicago de 1893. Aliás, é muito suspeito que ele encontre justo agora, né, a assinatura do Tempad dela. E não duvide que a gente possa rever a cena pós-créditos de Quantumania já no próximo episódio. E isso amarra com a história das duas cenas pós-créditos. Pensa comigo. As variantes do Conselho de Kang vão lutar para as realidades deles não serem destruídas. Eles querem preservar o multiverso para continuarem existindo. Então, naturalmente, a preocupação deles só pode ser com alguém que está destruindo o multiverso. Eu duvido que os Vingadores vão sair por aí apagando realidades, então é muito provável que eles estejam falando da própria AVT. Antes do multiverso, o Conselho de Kangs não existia, só existia aquele que permanece. Depois que ele morreu e o multiverso passou a existir, a AVT tinha parado de podar realidades. Isso até aquele momento. Ali foi a primeira vez que as realidades foram podadas em massa desde que o Conselho de Kangs começou a existir. Por isso, o Immortus só pode estar falando desse momento da série do Loki. E as duas cenas pós-créditos de Quantumania estão totalmente conectadas, porque eu acho que a maior preocupação do Conselho é o Victor Timely consertar o Temporal Loom e aumentar ainda mais o poder da AVT de apagar realidades. Esse momento da série do Loki provavelmente acontece simultaneamente com as duas cenas. O Immortus preocupado com as realidades sendo podadas e o Victor Timely apresentando na Feira de Chicago a tecnologia que vai virar o Temporal Loom depois. E aí, o que você acha? Concorda? Voltando ao episódio 2, é muito fácil a gente esquecer que esse Loki da série não é o Loki do universo principal do MCU, que a gente viu tentar se redimir com o Thor e com o povo de Asgard no final de Ragnarok na batalha contra o Thanos. Esse é o Loki de 2012 do filme dos Vingadores. Pra ser mais exato, é esse Loki aqui. He killed 80 people in 2 days. He's adopted. Para pensar que do ponto de vista desse Loki da série, isso aí aconteceu há alguns dias ou no máximo algumas semanas atrás. Uma das coisas mais impressionantes dessa série é o desenvolvimento de personagens, feito de maneira impecável. O Loki nessa época achava que a liberdade era uma farsa e que as pessoas eram destinadas a serem obedientes. Ele achava que elas eram mais felizes quando dominadas por um ser superior, algo que ele fala pro povo na Alemanha em Vingadores. Is not this simpler? Is this not your natural state? It's the unspoken truth of humanity, that you crave subjugation. The bright lure of freedom diminishes your life's joy in a mad scramble for power, for identity. You were made to be ruled. In the end, you will always kneel.
É por isso que ele cai tão fácil no papinho do Kang no último episódio da primeira temporada. Mas agora, em teoria, ele tá lutando pelo livre-arbítrio e pela preservação da vida das pessoas. Embora ele também esteja tentando preservar a AVT para evitar que as outras variantes apareçam. Já o Mobius amava o trabalho dele na AVT, depois passou a ser uma pessoa que luta contra tudo que sempre acreditou, ao mesmo tempo que tem medo da própria vida real e também tem medo de ser feliz. A Sylvie sempre teve uma missão, destruir a AVT, e passou a vida inteira tentando concluir essa missão. Agora ela tá feliz trabalhando numa rede de fast food, vivendo uma vida tranquila e sem responsabilidades. Então o Loki tá se perguntando se ele pode se tornar um herói, o Mobius vai ter que enfrentar esse medo que ele tem de ser feliz, e a Sylvie tá se tornando peça-chave para salvar a AVT, que ela passou a vida inteira tentando destruir, e mudar o jeito da agência trabalhar para salvar bilhões de pessoas de terem o mesmo destino que ela teve quando era mais nova. Então pense em uma série que trabalha bem os personagens. E a cena do interrogatório mostra muito bem isso. Nessa cena o Loki usa uma estratégia que ele aprendeu recentemente do ponto de vista dele. É exatamente o que a Natasha faz com ele no primeiro filme dos Vingadores. Deixar a pessoa que está sendo interrogada ofender e agredir quem está interrogando até ela soltar uma informação valiosa. Inclusive, se você lembrar, a Natasha estava justamente tentando apagar os erros dela do passado naquele momento. Igual o Loki. E o Loki faz com ela no filme dos Vingadores exatamente o que o Brad tá fazendo com ele nesse episódio, falando que ela nunca ia conseguir se redimir dos erros tão graves do passado, como a filha do Dreykov ou o hospital em São Paulo. Ele claramente aprendeu alguma coisa com esse erro que ele cometeu no filme dos Vingadores e usou a informação que o Brad soltou, que ele tinha achado que o Mobius era um excelente ator, para reverter toda a situação e bolar o plano que fez o Brad finalmente abrir o bico. E tem outro easter egg legal nessa cena, quando o Brad chama o Loki de perdedor, traçando um paralelo da cena dele com a Sylvie em Lamentes na primeira temporada, quando ela pergunta se os Lokis estavam destinados a serem perdedores eternamente. Quando a gente repara nos detalhes dessa cena do interrogatório, ela é muito mais assustadora do que parece. No episódio passado a gente viu um cartaz que descrevia como esse cubo temporal funcionava. O cubo solta um gás que, de acordo com o pôster, tem um cheiro que pode te deixar meio enjoado, mas não é tão tóxico assim. Tem um aviso falando pra pessoa tentar relaxar pro que está vindo a seguir, que é justamente ela ser esmagada. E esse pôster era de uma área de atuação da AVT chamada de Conversas Aprimoradas com Variantes, o que é uma maneira bem sutil de falar tortura. Então aquela sala é na verdade um matadouro e não uma sala de questionamento. Também tem um outro detalhe interessante nessa cena. Quando o Mobius tá fingindo que tá preso pra fora, é a única vez durante o episódio inteiro que ele chama o X5 de Brad, provavelmente pra ganhar a confiança dele e vender aquela encenação, tentando mostrar que ele tava preocupado e usando o nome de ator dele pra se aproximar, como se fosse um amigo preocupado com a situação. Outra dúvida que você pode ter ficado nesse episódio é como deu tempo do Brad Wolfe se tornar ator na Terra em 1977. O tempo passa diferente na VT, então as pessoas que ficaram nas linhas do tempo podem ter vivido os dias ou até meses lá, enquanto na AVT não passou tempo nenhum. Similar ao que acontece em Ultimato. No último filme dos Vingadores, eles viajam e passam horas nas outras realidades, mas voltam segundos depois para a própria linha do tempo. Eu sei, viagem no tempo é complicado. E o mesmo aconteceu com a Sylvie no McDonald's, por exemplo. Deu para ela viver ali por algum tempo também. Aliás, uma coisa importante de reparar é que a Sylvie estava numa ramificação e o Brad estava na linha do tempo sagrada. Na primeira temporada, o Mobius fala claramente que um agente da AVT aparecendo na linha do tempo sagrada, pilotando um jet ski, com certeza ia acabar causando ramificações. Isso mostra que o agente X5, na verdade, ou era realmente um ator chamado Brad Wolfe na linha do tempo sagrada, ou pelo menos ele tinha que fugir para a linha do tempo sagrada e se tornar esse ator. Isso sempre fez parte dos planos do Kang. Se não fosse para acontecer, aquela realidade também se tornaria uma ramificação e teria sido podada junto com as outras no fim do episódio. Uma terceira opção é que ele simplesmente podou a versão dele da linha do tempo sagrada e assumiu o lugar dela, o que seria bem cruel da parte dele, mas esse episódio mostra que ele não é lá flor que se cheire. De toda forma, isso pode quebrar o argumento da Sylvie no fim do episódio de que nada mais está escrito. Como eu venho falando há um bom tempo, eu imagino que o Kang tá prendendo o multiverso inteiro da Marvel em um loop temporal. A morte de aquele que permanece seria tanto o fim dos tempos quanto o início dos tempos. O fato de que o Brad não criou ramificações na linha do tempo sagrada mostra que o que ele fez era pra acontecer, que tudo ainda está escrito e que a Sylvie estava errada ali. Na temporada passada ela explica pro Loki que o universo queria se libertar e por isso manifestava caos, como por exemplo ela nascendo a deusa da trapaça. Mesmo sem ela saber, ela estava indicando que o universo estava preso e queria sair desse loop. E ela própria é a grande responsável pelo universo continuar preso. Deixa eu explicar, ela acha que libertou o multiverso
multiverso quando na verdade só reiniciou o mesmo ciclo. Enquanto ela lutava contra a filosofia do determinismo, de que tudo está escrito, ela sem querer garantiu que essa filosofia ia se perpetuar no multiverso quando matou aquele que permanece. Ela é a causadora da própria desgraça, assim como todas as versões possíveis do Loki. Ela pode até ter mudado o nome pra Sylvie, mas ela é Loki demais. Aliás, a mitologia nórdica diz que o Loki fica eternamente preso em um loop, tentando fazer o bem e se redimir pelos erros do passado e sempre fazendo a coisa errada sem querer. Isso é da natureza dele. A mitologia nórdica tem natureza cíclica e o Ragnarok acontece várias vezes, sempre sendo causado pelo Loki. Isso representa muito bem a Sylvie e o Loki nessa situação e tá totalmente alinhado com o que o Brad fala quando ele é interrogado. Ele diz que o Loki é o problema, que todos os Lokis que eles já encontraram são o problema. São justamente o Loki e a Sylvie que, tentando fazer a coisa certa, acabam mantendo o multiverso na prisão do loop temporal do Kang. Ela reinicia o loop e o Loki cai no papinho do Kang e mantém a AVT funcionando porque acha que é a única defesa contra as outras variantes malvadonas. Enfim, voltando pra Londres, quando Loki e o Mobius chegam em 1977, dá pra ver alguns pôsteres interessantes. Tem um pôster do Herbie e o Fusquinha turbinado, mas o mais legal de reparar é que um dos pôsteres é de um filme do Kingo, aquele personagem de Os Eternos, que também é ator e já trabalhava com isso há décadas no filme. Inclusive, o mesmo pôster exatamente apareceu no jato dele no filme dos Eternos. Também tem um pôster fictício de um filme sobre um herói chamado Phone Ranger, um personagem obscuro e bem desconhecido dos quadrinhos da Marvel. E tá com um cara que usaram esse Phone Ranger como uma espécie de piadinha com aquela ligação estranha do primeiro episódio. Aliás, parabéns pra Disney pelo autocontrole, porque 1977 é o ano de lançamento do primeiro filme de Star Wars, e a gente imagina que nessa situação eles fossem lotar as paredes de posters, mas não colocaram nenhum. E esse episódio tem um easter egg legal dos quadrinhos também. Eu já expliquei quem é o Zaniac em alguns vídeos, então eu não vou repetir aqui, mas em uma das aparições dele, na revista Thor número 371, em 1986, o Deus do Trovão trabalha junto com agentes da AVT para impedir que o Zaniac comece uma guerra no mundo. O Loki nesse episódio faz um papel bem parecido, trabalhando com o Mobius para evitar que o Brad, que nos quadrinhos é possuído pelo Zaniac, cause estragos na linha do tempo sagrada. Nessa cena, a B-15 chega disfarçada, paisana, pedindo um autógrafo. E é legal reparar que o Brad ia dar o autógrafo mesmo durante uma perseguição. Ele fala tudo pelos fãs antes de ter o Tempad roubado por ela. Isso é mais uma amostra da vaidade do ego dele, que não quer perder a fama de jeito nenhum. Quando o Brad começa a correr, dá pra ver uns punks na rua atrás dele, que são exatamente os mesmos que o Loki usa na projeção mais pra frente na cena. E também é legal reparar que no começo as projeções estavam esquivando, justamente para dar tempo do Loki chegar ali sem o Brad perceber que eles não eram reais. No exato momento que o Loki chega, as projeções param de esquivar e é nessa hora que o Brad percebe a armadilha. Para escapar do Loki na corrida, o Brad usa um Time Twister, mas ele estava usando o colar como um relógio no pulso e não no pescoço. Ele volta exatamente para a parte mais alta da base daquela escada que o Loki tinha feito ele descer voando um pouco antes. E quando o Loki finalmente captura ele, atrás dele na parede está escrito Less is enough, algo bem irônico considerando que o Loki está usando muito mais poder do que ele precisaria para conter o Brad, até o próprio Mobius fala isso. Voltando pro fim do episódio, alguém teve que ensinar a Dox a alterar os Tempads daquele jeito, inclusive para apagar várias linhas do tempo e até para encontrar a Sylvie. O Loki mesmo fala que a Sylvie passou a vida inteira escondida e ninguém nunca encontrou ela, mas o X5 acabou encontrando ela fácil dessa vez. O Mobius fala que talvez tenha sido com a ajuda desse Tempad aprimorado. Isso reforça também a teoria de que teria sido a Ravonna ou a Senhorita Minutos quem fez isso, programando aquele Tempad para encontrar o dispositivo que pertencia ao Kang e que estava com a Sylvie. No episódio passado a gente viu que a Ravonna era parceira do Kang na guerra e eles lideraram juntos. Agora eu vou dar uma bela viajada aqui, mas eu fiquei com uma sensação que gerou uma teoria meio doida, mas legal. Será que a Senhorita Minutos não podia ser a memória da Ravonna que o Kang guardou quando fez ela esquecer da guerra e virar agente da AVT? Talvez a Senhorita Minutos seja uma versão da mente da Ravonna com todo o conhecimento das vidas passadas. E se a Senhorita Minutos podia mexer no Temporal Loom, isso pode indicar que talvez ela tenha a mesma aura temporal do Kang. Cruzando essas informações, eu pensei em uma coisa. Será então que a Ravonna não podia ser uma variante, uma versão feminina do Kang, igual a Sylvie é do Loki? O Loki e a Sylvie são sempre mais fortes quando eles estão de mãos dadas. E pode ser justamente isso que o Kang precisou da Ravonna para vencer a guerra. Isso se ela for realmente uma variante feminina dele próprio. Tá, eu sei que essa é bem forçada, mas o que vocês acham disso? Comenta aí. Mais alguns detalhes interessantes do episódio. A Sylvie provavelmente estava usando o Tempad do Kang na mão o tempo todo, mas camuflado com magia para não aparecer, igual o Loki camuflou o Tempad em Lamentes na temporada passada. Quando ela troca de roupa, ela faz um gesto passando uma mão na outra e a roupa dela acaba mudando. Aliás, eu acho que ela ter guardado esse dispositivo é mais um problema que ela própria tá criando. Eu imagino que o Victor Time ele eventualmente vai roubar esse dispositivo dela nessa temporada. Cumprindo a promessa do Te Vejo em Breve, que ele fez na temporada passada,
passada e tomando posse do Tempad que já tá programado para ele ganhar as Guerras Secretas mais uma vez. E é legal reparar no brinco que ela tá usando. O brinco é uma cruz de Ansata, a chave da vida da mitologia egípcia, um símbolo muito ligado ao Cavaleiro da Lua. Eu já tenho um vídeo teorizando que a série do Cavaleiro da Lua se passa em uma ramificação no universo do Ramatut, a versão faraó do Kang, e não no universo principal. Será que a Sylvie foi parar no universo do Ramatut também? Pensando nisso, é legal lembrar que o Casey estava ouvindo uma meditação guiada no episódio passado, enquanto ele fazia faxina. A voz da gravação é exatamente a mesma voz que o Steven Grant estava ouvindo na série do Cavaleiro da Lua. Hello, and welcome to Staying Awake. Let's start with trying to solve the puzzle. Pode até ser que seja a mesma gravação, inclusive. Como eu sempre digo, nada na Marvel é por acaso. Outro detalhe legal é que todas as ramificações que aparecem no monitor têm o prefixo 616. Pra quem não sabe, a Terra 616 é a designação do universo principal dos quadrinhos. E esse easter egg é uma maneira legal de dizer que todas as realidades que a gente tá vendo agora vêm desse universo da Marvel dos quadrinhos. São derivadas de lá. E pra não perder o costume, falar um pouco mais de loop temporal, o fim desse episódio é muito parecido com o do segundo episódio da primeira temporada. Nesse, os agentes da AVT que seguiam a General Dox bombardearam diversas linhas do tempo e reduziram as ramificações, enquanto na temporada passada a Sylvie bombardeou a linha do tempo sagrada e criou várias ramificações. Depois o episódio termina com o Loki atravessando um portal sem falar nada pra Sylvie, mas com a esperança de que ela fosse atrás dele, e no fim ela acaba indo, assim como na temporada passada, que a Sylvie atravessa um portal e é seguida pelo Loki. Além disso, os dois episódios terminam com todos os agentes da AVT com aquela sensação de derrota. E como todo bom loop, eu vou voltar pro assunto do começo do vídeo, para as realidades que sobraram. Eu sou jornalista, então não me arrisco a fazer a conta, mas algum gênio da matemática que estiver assistindo, manda aí nos comentários quantas realidades existiam e quantas foram podadas, considerando que podaram 30% e sobraram 802. E também manda quantos bilhões de pessoas morreram nessa brincadeira, porque considerando que a Terra tem 7,8 bilhões de pessoas, com certeza é um número assustador. Se você ainda não viu minha análise completa do primeiro episódio dessa temporada, clica aqui e vai conferir que tá bem legal também. Valeu, um grande beijo e até a próxima!